Então, hoje o assunto é um pouco diferente. Não é propriamente recuperação de tributos, né? Realmente não é. Mas é um assunto correlato. Daqui vocês estão vendo aí o enfeite baiano aqui atrás, né? Mas é um assunto da maior importância e correlato, né? A área tributária, a área da advocacia tributária, especialmente nestes tempos, os tempos que estamos vivendo, os tempos atuais, que são tempos de reforma, né? O tempo que nós temos já uma reforma aprovada nos 2 turnos da Câmara, entrando no Senado, para a votação em Senado, que deve ocorrer aí muito proximamente, né, no mês de outubro, está prometida para outubro, né? Pode ser que tenha, né, mais um retorno aí à Câmara, mas enfim, está andando e está andando de uma forma muito preocupante, como a gente já explicou aqui numa aula anterior, né? Uma reforma que promete aí, como sempre, seja neste governo, seja em outros, né, desde que eu comecei a ter contato com questões tributárias até hoje, nunca vi nenhuma reforma, nenhuma alteração que não fosse para aumentar a carga tributária, né? E o propósito é sempre este, sempre, ao longo de todas essas décadas em que eu venho estudando o assunto, né? Todas as vezes os governos anunciam, quando eu falo governo, é de qualquer lado, de esquerda, direita, para cima, para baixo, da frente, de trás, de qualquer ângulo, né, na geometria. Então não vai aqui nenhuma observação de caráter pessoal, político, não, partidário, não, nada disso. É qualquer um, né? Desde que eu comecei a ter contato com questões tributárias até hoje, os governos sempre anunciam que vão fazer uma reforma para racionalizar o sistema, para tornar o sistema mais simples, mais justo, mais racional, mas não adianta, né? Tem sido sempre o propósito, sempre, e sempre que me sou instado a falar sobre o assunto, né? Fui entrevistado aí semana passada pela imprensa, tudo. Sempre que eu sou instado a falar sobre o assunto, eu digo, olha, existem os objetivos anunciados e os verdadeiros, né? Os anunciados todo mundo conhece, são os anunciados. Simplificação, justiça, sei lá o que, né? Os verdadeiros podem ser resumidos num único, que é aumentar a arrecadação tributária. E demonstramos isso matematicamente já, né, na aula anterior, na aula passada, acho que foi a última, né? Mas, enfim, então, o que a gente precisa fazer as empresas enxergar, abrir os olhos dos empresários, e muitos já estão acordando para isso, né? De que teremos um novo cenário mais pesado, mais difícil, com uma carga tributária mais alta, e as empresas não podem entrar, né, neste novo cenário devendo, não podem entrar com dívidas, né? O ideal seria zerar as dívidas, ou pelo menos equacionar essas dívidas, né, dívidas tributárias, né, a fim de entrar nesse novo mundo, né, um mundo do novo sistema tributário que nós teremos dentro de alguns anos, idealmente com as dívidas zeradas, mas se não for possível, pelo menos equacionadas, né, com um bom parcelamento, uma boa possibilidade de quitação, porque o bicho vai pegar, né? Então, essa, essa redução das dívidas, ou neutralização, ou acabar com as dívidas, é uma atitude que é uma necessidade das empresas, uma necessidade, e ao mesmo tempo, pressionado aí pela reforma, e ao mesmo tempo que é uma necessidade das empresas, onde surge uma necessidade para a empresa, surge uma oportunidade para o advogado.